Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o canal, sobre como surgiu a ideia do canal, falar um pouquinho sobre a minha experiência, minha formação. Então difere um pouquinho dos outros vídeos que eu estou postando aqui no canal. No momento, com esse problema atual que a gente enfrenta, de isolamento social, do cancelamento das atividades, esse canal ele surge para mim como uma ideia de reforçar o conteúdo, de atender a demanda dos meus alunos. E eu trabalho em três escolas da rede privada, onde eu tenho diferentes segmentos, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Tá? Então, o objetivo nesse momento do canal é atender a demanda dos alunos, de forma a tornar mais dinâmico esse processo de ensino-aprendizagem, à medida que a gente não está podendo ter as aulas presenciais. Então, para a gente não ficar só em material teórico, leituras, exercícios, me veio a ideia do canal, para tornar um processo um pouquinho mais dinâmico, mais interessante ao meu ver. Tá? E principalmente também para dar uma reforçada aí no conteúdo, para tentar suprir um pouco da falta do professor em sala de aula. Tá? O que acontece? Um dos pontos que eu gostaria de falar com vocês aqui. Como eu disse, eu tenho três escolas de diferentes segmentos. Um dos pontos que eu gostaria de falar é a questão dos vídeos estarem bloqueados, digamos assim. Se tu já assistiu alguma videoaula minha, tu clicou no link, porque tu clicou no link obviamente, e teve acesso àquele vídeo específico. Tá? O canal hoje, eu comecei ele essa semana, vocês estão começando junto comigo. Eu comecei o canal essa semana, eu tenho 7 vídeos de diferentes escolas já publicados. O que acontece? Eu mandei uma atividade para o quinto ano. Então eu vou colocar naquele arquivo, disponibilizar o link específico para o vídeo do quinto ano sobre aquele determinado conteúdo. Tá? Então cada turma, cada segmento tem acesso disponível para os links dos seus conteúdos específicos. Tá? Justamente por ter essa variação de segmentos eu optei dessa forma. Então esse é um dos pontos que eu gostaria de esclarecer com vocês, tá? Porque daqui a pouco eu tenho acesso a um, mas por que eu não tenho acesso aos outros? Eu gostaria de ver. Então no momento eu optei por fazer dessa forma, tá? Até porque são instituições diferentes, conteúdos extremamente distintos entre os diferentes segmentos, obviamente. Bom, videoaulas, na verdade, não é uma novidade para mim. Eu falo um pouquinho da minha experiência, cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer parte de um projeto, junto com outros professores de outras áreas, e eu, enquanto professor de biologia, fizemos parte de um projeto que era a gravação de aulas preparatórias para o Enem. Então, enquanto professor de biologia, eu preparei aí, eu tenho experiência também em cursinhos presenciais, preparatórios para o Enem e demais processos seletivos. Então, enquanto professor de biologia, eu gravei mais de 100 aulas. Na verdade, se for pegar todas aquelas que deram errado, que tiveram que ser refeitas, mais de 200 aulas, com certeza. Tá? Mas entre todos os conteúdos de biologia, foram mais de 100 aulas aí na frente da câmera. Então, é algo que eu gostei, é algo que passou a me chamar a atenção e que nesse momento aqui apareceu para mim como algo super importante de ser feito. Tá? Então é algo que eu acho bem legal, assim, que eu acho que vai nos ajudar bastante nesse momento. Então daí, juntando tudo isso, surge a questão do canal. Como eu disse, um canal hoje ele atende um público específico, mas eu gostaria muito, nada impede, eu gostaria muito, na verdade, que conseguisse levar isso adiante, que o canal ele seja um meio de abordar outros temas, que a gente pudesse extrapolar conteúdos de sala de aula, que a gente pudesse extrapolar a questão de seguir um andamento de um conteúdo, daquilo que a gente trabalha em cada segmento. Hoje, com essa demanda das aulas EAD, vamos dizer assim, eu tenho esse objetivo específico, mas a gente pode extrapolar, assim que possível,
vídeos abertos, né, abordando outros temas, ou abordando até temas de sala de aula, né, e obviamente serão temas de sala de aula, mas que a gente pode dar um outro enfoque. Quem é meu aluno sabe o quanto eu sou voltado para essas questões do meio ambiente, o quanto eu gosto de discutir essas questões de meio ambiente, e assim que o conteúdo permite, que dá para fazer um link com algo relacionado, a gente já traz para esse lado, a gente conversa um monte sobre isso. Tá? As videoaulas, elas são, né, já voltando ao conteúdo, elas já são muito pensadas, né, na curiosidade, na discussão da sala de aula, porque ciências, biologia sempre, né, dá bastante margem para isso. Então, daqui a pouco a gente pode estar trazendo no canal aulas de discussões, de temas atuais, de um conteúdo que desperta atenção, que é necessário a gente falar no momento. Tipo, agora a gente tem na atualidade, né, a questão do coronavírus, do Covid. Muitas turmas, muitos alunos que estão me assistindo chegaram a ter uma aula específica comigo, né? A programação, na verdade, alguns nem sabem o que eu estou falando, é novidade, mas a programação para toda aquela semana em todas as instituições era a falar sobre o coronavírus e a Covid-19. Em algumas turmas eu consegui. Em outras, como as aulas foram canceladas na metade da semana, né, a partir de quarta, em algumas escolas e quinta nas outras, eu não consegui fazer isso com todas. Tá, mas era a ideia. Então, de repente, se faz necessário um vídeo falando sobre isso, né? Ou talvez não especificamente sobre o corona, mas um vírus em si. Tenho certeza que é um assunto que é um vírus, né? Que está despertando bastante curiosidade de muita gente. Ou daqui a pouco um tema atual, né, que é urgente ser falado, ou trazer alguma experiência para vocês, algum relato, dicas. Eu sou, falando da minha formação, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental e mestre em Biologia Animal. No mestrado, eu trabalhei especificamente com aves. Eu converso bastante com os alunos sobre isso, e por isso eu estou falando aqui. E durante o mestrado, e aproximadamente um tempo depois, e agora faz um tempo que eu estou longe dessa atividade, eu ia para o campo, eu fotografava aves, eu fazia registros, né, visuais, mas também sonoros, publiquei artigos científicos e tal. Então, isso é algo que eu converso bastante com os alunos em aula. Assim, muitos deles sabem desse meu hobby, dessa minha experiência, dessa minha formação. Então, daqui a pouco, por exemplo, a gente grava uma videoaula trazendo informações sobre espécies comuns da nossa região, por exemplo, ou mostrando registros. É algo que principalmente os alunos menores me pedem para ver essas fotos e tal. Já aconteceu de eu colocar em avaliações fotos minhas e tal. Então são coisas que futuramente podem vir a acontecer, né? Queria deixar claro então que nesse momento a gente tem um enfoque de atender a demanda dos conteúdos de sala de aula, mas daqui a pouco eu gostaria muito que isso acontecesse. A gente pode extrapolar, né, e abordar outros temas e temas de outras formas aqui, tá? Para mim seria um prazer e eu ficaria bastante contente que isso acontecesse. Mas eu achei necessário trazer essa apresentação sobre o canal, principalmente na questão dos vídeos bloqueados, digamos assim. Beleza, pessoal? Então agradeço os que já estão inscritos, agradeço aqueles que estão me assistindo, tá? Um abraço a todos e foi um prazer.